Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Pode assentar, irmãos, à vontade. Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 9. Quero agradecer a Deus, pastor Laíus, pela oportunidade de poder estar compartilhando algo da parte de Deus com os irmãos. Romanos capítulo 3, nós vamos ler apenas o verso 9, que diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Amém? O apóstolo Paulo aqui está escrevendo uma carta, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. E a grande dificuldade dessa igreja, ou desse período, era porque a maioria dos judeus estavam em Roma. E ele precisava ensinar agora aos judeus que se converteram em Roma que não era mais justificado pelas obras da lei. As obras da lei, elas eram boas, mas ela não tinha condição de justificar ninguém. Então ninguém se justificava por ser judeu, por ter recebido o oráculo do Senhor, que é a palavra de Deus. Eles tinham sim a vantagem, o privilégio de ter recebido a palavra de Deus, né? E por um tempo preservaram isso, mas agora a forma de alcançar a salvação, tanto para judeus como gregos, os gregos aqui representam gentios, era através de Jesus Cristo. Mas o que eu quero me atentar nessa noite é que Paulo diz que não há justo. Como está escrito no 10, não há justo, nenhum sequer. Bom, não há justo, né? Se você pegar a sua Bíblia e ler em Romanos, capítulo 1, verso 17, olha o que diz lá. Parece que ele se contradiz, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas voltando em Romanos capítulo 3 e no verso 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Quando eu li esse texto, comecei a pensar. Falei, Senhor, às vezes alguém pode ler esse texto e não compreender. E orando, e falando com Deus, estudando bastante a Bíblia, procurando, né, entender de Deus esse contexto, esse texto, Deus me levou até numa mensagem que eu preguei na oração da manhã, que se encontra em Abacuque. Mas antes de ler Abacuque, eu quero ler o Salmo, deixa eu ver aqui, o Salmo 14, verso 1, coloca para a gente na mídia. Diz assim o Salmo 14, verso 1. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Do 1 ao 3. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. O que Paulo está querendo dizer, como está escrito, é que o salmista escreve que não haveria justo. Eu acredito, irmãos, que Deus não precisa olhar do céu para saber que não tem justo na terra, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas, na verdade, o contexto aqui é para Israel, não é para o mundo.
Porque quem conhecia Deus, quem tem a obrigação de conhecer a Deus é Israel. Quem tem a obrigação de conhecer a Deus hoje é a igreja. Quem tem a obrigação de falar do amor de Deus é a igreja. A responsabilidade está com a igreja. Então, se Deus fosse olhar hoje, Ele ia olhar para a igreja. Porque de dois povos Deus fez um, de judeus e gentios, Deus fez a igreja. Se Deus fosse olhar hoje, Ele ia falar, ó, não há quem, alguém poderia dizer, um pastor, um salmista, alguém poderia dizer, ó, não há quem busque a Deus. Porque a igreja estaria num estado sendo corrompida, vamos melhor assim dizer, porque Israel tinha se corrompido. Então o salmista, na ótica dele, na condição humana, ele está dizendo, não há quem busque a Deus, porque ele olhou em volta e viu o povo de Israel afastado do Senhor. Agora ele olha e fala, meu Deus, se a gente for dar uma olhadinha para o mundo hoje, a gente pode dizer isso. Senhor, nós vamos parar, onde vai chegar? A gente pensa uma coisa, quer uma coisa, pensa num futuro e você não vê esperança humana. O salmista teve essa percepção. Só que Deus, irmão, Deus é soberano. E o apóstolo Paulo não se contradisse. Olha só, abra sua Bíblia comigo, lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Diz assim, eis o soberbo. Aqui ele está falando dos povos que invadiram, dos povos que não tinham condição, na sua consciência, não tinha consciência de buscar a Deus, de fazer a coisa segundo a vontade de Deus. Olha só, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Aqui é Deus dizendo para Abacuque, ó, que é o próprio Deus dizendo para Abacuque, ó, o justo vai viver pela fé. Então a questão de Paulo está falando no capítulo 3 de Romanos, ele está falando com relação à salvação. Não há nada que eu e você faça que se justifique diante de Deus para nós ser salvos. Ah, mas eu preguei, mas eu vi o hino sendo cantado aqui, a irmã Silvana lendo, ainda que, Senhor, em teu nome nós fizemos, em teu nome, apartai de mim, vós que praticai o mal. Eu não vos conheço. Todas as nossas obras, todas as nossas ações, irmãos, para salvação não vale nada. Serve como galardão. Você evangelizou, você fez a obra do Senhor, serve como galardão, como prêmio. Porque você se dedicou para a obra de Deus, mas não te salva. O que te salva é crer em Jesus Cristo. E o justo do capítulo, que não há justo no capítulo 3 de Romanos, é esse. Que a gente, por mais que a gente faça as coisas para o Senhor, por mais que a gente se dedique, isso não nos salva. O que nos salva é crer em Jesus e crer de todo o coração. E vocês não sabem como é difícil isso. Eu olho para o cenário, tem um dia que eu estou na minha casa com a TV lá, estou no celular, eu olho para o cenário, eu não vejo esse crer aqui, ó. Se todas as pessoas crescem plenamente mesmo em Jesus, elas estavam nesse culto aqui hoje. Porque quem crê em Jesus quer estar na presença. Não quer que viver longe da presença de Deus. Paulo está dizendo para gregos, ele está consertando a ocorrência dos judeus. Falou, ó, vocês estão achando, porque vocês têm a lei, porque vocês conhecem a lei, vocês são salvos. Isso não vos salva, não vos justifica. Nivelou todo mundo por baixo, colocou todo mundo na condição. Mas agora vem o próprio Deus e diz que o justo viverá pela fé. Não há um justo, não há nenhum sequer. Aí Deus vem e fala, mas o justo viverá pela fé. E no final, eu vou provar para vocês que o justo aqui, no contexto de Abacuque, viveu pela fé. É algo extraordinário, irmãos, que Deus faz. Porque Deus lança a palavra, mas Ele dá o cumprimento da sua palavra. Mas o que eu queria falar com os irmãos, na verdade, era esclarecer essa questão, porque às vezes fica uma dúvida, né? Então o justo do capítulo 3 de Romanos, ele está falando sobre a salvação. Vamos continuar a leitura lá em Romanos, para a gente poder ver.
o que acontece realmente. O que o apóstolo Paulo quer dizer? A partir do 10, que nós já lemos, diz assim: não há quem entenda. É o que eu li no Salmo. Não há quem busque a Deus. Todos extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A gente percebe que o povo, que o apóstolo Paulo está citando, que é o povo judeu, e essa fala que é para os judeus, é para eles entenderem todo o histórico. Lembra lá, lembra qual que é o contexto, aonde vocês viviam? Porque às vezes, irmãos, na lei você oferecia um animalzinho e o seu pecado estava perdoado, né? Você pegava o animalzinho, levava lá. Vamos entender o seguinte, que alguém fosse dono de um rebanho grande aí, e ele pensasse assim: hoje eu vou pecar. Olha só. Aí ele ia lá, escolhia o melhor animal, já deixava amarradinho lá. Que Deus me pediu isso aqui. Eu vou sair para pecar. É com isso que o apóstolo Paulo está acabando aqui. Por isso que Jesus veio, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque o homem oferecer é fácil. Você oferecer aquilo que não dói em você, que não te custa. Eu tenho muito, eu vou oferecer um cordeirinho ali. É como se aquilo que você faz dentro da igreja ou no contexto religioso te salvasse. É a mesma coisa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Não, você precisa crer e renunciar o pecado e renunciar o mundo. Como é que como é que era a conversão? Alguém ia em algum determinado lugar, tinha um pastor lá com a equipe, e ele aceitava Jesus, se convertia, e aquilo tomava conta da alma dele, do coração dele, e ele já, ao invés de ir para o bar, ou ir para um baile, para algum lugar, ele já não ia. Agora eu vou para a igreja, agora eu sou crente. Era um imã, era uma graça irresistível de Deus, era um prazer que ele adquiria de estar na casa de Deus. Era assim a conversão. Ele não se importava com o que ele ia ouvir, ele queria ouvir a palavra, ele queria estar na igreja, ele queria estar na presença de Deus. Não, mas onde você vai? Não, você não vai num jogo de bola? Você não vai? Não, não vou. Agora eu vou para a igreja. Comprava um terno, uma gravata e vinha para o culto. Mas amanhã é o dia do forró lá, do negócio lá, do baile. Você não vai? Não vou. Não vou mais. Irmãos, essa é a conversão genuína. Perde o prazer nas coisas do mundo e tem prazer nas coisas de Deus. Mas isso salva? Não, mas mostra quem é salvo. Mostra quem quer buscar a presença. Não há um justo assim. Deus falou: há um justo sim. É aquele que me teme, que me adora, que quer estar na minha presença, que não abre mão da minha presença, que não toca a minha presença por nada. O pastor me ministrou esse dia: para não se assentar na roda dos escarnecedores. Quando você senta na roda dos escarnecedores e não faz as coisas e não obedece à vontade de Deus, ali você negou a Cristo. Você negou. Porque você poderia estar nas coisas que edificam. Eu não vou falar para você que em algum momento ou outro nós vamos, nós estamos no mundo, mas o prazer nosso está inclinado em buscar a face de Deus, a presença de Deus. Nós temos prazer de fazer as coisas para o Senhor, de buscar o Senhor. Essa é a fé. Essa é a fé. E essa fé só vem quando nós cremos verdadeiramente em Jesus. Por isso que ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, em João 3, necessário vos é nascer de novo. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Era judeu Nicodemos, era mestre em Israel. Se a gente for parar para sentar e analisar, o que é ser um mestre em Israel?
um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Mas você precisa nascer de novo. Não adianta só ser religioso. Eu não tenho compromisso com religioso. Paulo escreve em Romanos 8, 26, diz que assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu plano. Amar a Deus, irmãos, é renunciar ao mundo. Amar a Deus é não fazer parte com as coisas que não agradam a Deus. E agora, após nós lermos isso aqui, entendermos o que é estar na presença de Deus, e o que é buscar a Deus, e o que não é buscar a Deus, porque essa leitura aqui, eu acho até ruim de fazer. O apóstolo Paulo aqui, era um homem extremamente, uma capacidade, né? Ele não alisava não. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, está escrito nos Salmos. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Isso é de quem não busca Deus. Isso é do ímpio. Isso serve de reflexão, né? Se algum momento estiver acontecendo isso com a gente tem que, opa, espera, o que está acontecendo aqui? Como é que é? Engano, sepulcro aberto, mentira, veneno. A boca dele está cheia de maldição, meu Deus. E de amargura. É sério? É o texto aqui, não sou eu não. Doeu em mim. Eu estudei esse texto, não foi só uma vez não, e doeu em mim. Eu fico pensando aqui, meditando na grandeza desse texto. Só que o que eu quero enfatizar com os irmãos nessa noite é o Deus que declarou que há um justo, que há justo, e que ele viverá pela fé, e que ele vai vencer pela fé, e que nós não estamos nesse contexto. Bom seria se nós estivéssemos todos com mais pessoas aqui para buscar a presença de Deus, independente de quem vai cantar, independente de quem vai pregar, mas o nosso desejo é buscar a face do Senhor. Esse é o desejo do crente, esse é o crente que nasceu de novo, esse é o crente que crê realmente em Jesus. Não importa se vai ter uma, se vai ter 5, se vai ter 10, eu vou estar na tua presença e não abro mão da tua presença. Vamos lá de novo para Romanos, né? 1:17, para a gente entender um pouquinho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, pregando o Evangelho, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. A referência aqui é Abacuque 2:4. Isso me traz uma alegria. Sabe por quê, irmãos? Traz uma alegria no meu coração? Porque aqui nós estamos saindo do contexto de uma percepção humana, mesmo que seja o apóstolo Paulo, mesmo que seja o salmista, para o próprio Deus dizendo: olha, o justo viverá pela fé. E o contexto de Abacuque é tão glorioso, traz tanto aprendizado para nós, que é o contexto que o salmista falou. Abacuque, irmãos, no capítulo 1, olha que interessante. Diz assim, primeiro versículo do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olha aqui o que o Abacuque está dizendo,
que o perverso cerca o justo. O justo, irmãos, é aquele que teme o Senhor. O justo é aquele que está na presença de Deus. É isso que nós precisamos entender, que quando nós aceitamos a Jesus e verdadeiramente cremos no Senhor, entregamos a nossa vida plenamente e andamos em obediência, nós passamos do estádio de injusto, de pecador, para justo, porque é aquele que o Senhor justificou. Senão nós vamos viver numa gangorra, uma hora no inferno, outra hora no céu, uma hora no inferno. Não, Jesus justificou, está justificado. Deus está dizendo, há um justo, aquele que se retém em mim, aquele que busca a minha face, aquele que anda comigo, aquele que anda em obediência. Esse é o justo. Então vamos entender o seguinte: quando o salmista fala que não havia um justo, ele está dizendo o seguinte, que muitos, quase todos se corromperam. É igual aquele versículo de Mateus 5, acho que 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram, ou esfriariam. Quase todos, mas Deus sempre preservou o remanescente fiel. Deus sempre preservou aquele que busca a sua face. E o mundo não está numa calamidade, porque ainda tem o remanescente fiel. Ainda tem aqueles que buscam a presença de Deus. E eu estou olhando para vocês aqui hoje, porque no contexto que a igreja brasileira vive, eu estou vendo aqui o remanescente fiel, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, querendo mais de Deus, vindo servir a Deus. Não importa se que A ou B não vai vir, se o fulano não vai vir mais, se não quer vir, eu vou. Porque o meu compromisso é com Jesus, meu compromisso é com o céu, é com a eternidade. Nosso compromisso não é com homens, não. Não é um contrato que você assinou com o ser humano, não. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. E Deus, irmãos, não deve nada para ninguém. Esse Deus é grande. E agora, no capítulo 2 de Abacuque, olha só. Vamos lá no verso 1. A resposta do Senhor. Deus vai responder a Abacuque. Por-me-ei na minha torre de vigia. Abacuque falando. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e viajarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Ó Senhor, e o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que até quem possa passar correndo, até quem passa correndo possa ler, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E agora o contexto de Abacuque é o contexto que nós falamos, que Paulo cita lá em Romanos 3,9, que o salmista olha e não vê um justo, não vê nada, e a corrupção tinha tomado conta. Jerusalém invadida 3 vezes pelos babilônios, e é destruído tudo, é saqueado o templo. Nenhuma dessas invasões a Arca da Aliança sumiu, tudo se desfez. Mas agora Deus está dizendo que o justo verá pela fé, nesse contexto que o povo se afasta de Deus, que tudo está um caos. Deus está dizendo assim: lá tem o meu povo que me adora, lá tem o remanescente fiel, lá tem quem não deixou de buscar a minha presença, e esses viverão pela fé. E é desses que eu refarei a nação, que Deus tem uma promessa. A igreja pode ser refeita a partir de mim, de você, dos que estão aqui. É do nosso esforço. Ei, eu quero fazer uma grande obra. Não espere um exército grandioso. Espere pessoas comprometidas com o evangelho, que queiram avançar e ver o reino crescer. É sempre com poucos, com o remanescente fiel. Eu fico pensando
Como que Deus calcula tudo nos seus mínimos detalhes. Israel foi saqueado o templo, sumiu os utensílios do templo, sumiu tudo. O salmista, aqui para o jeito está até meio nervoso, e escreve esse salmo. Olha, não há quem busque a Deus, não vê esperança. Abacuque é a mesma coisa. Eu vou me colocar na torre de vigília, eu vou ficar vigiando, eu quero ouvir a voz de Deus, vou ficar em oração, vou ficar falando com Deus, vou ficar aqui na presença, vou me separar, eu vou ficar aqui para ver que resposta o Senhor vai me dar. Talvez ele esperasse, eu vou mandar um grande exército, destruir e fazer, Não, irmãos, Deus está dizendo que o justo viverá pela fé. Agora vamos ver algo interessante? Algo muito interessante. Abra a sua Bíblia, coloca para mim, Maelina, NA. Eu vou usar outra versão aqui. Olha que interessante, que está escrito na versão NAA, em Neemias, capítulo 7, versículo 70. Dá até para falar de dízimo aqui, viu? Vai contribuir com a sua fala, pastor. Olha só. Aqui o povo está voltando do cativeiro. Eles estão retornando do cativeiro. Vamos ver se a palavra de Deus é fiel, é justa, é verdadeira e se há justo. Nós vamos ver. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador, a saber aqui Neemias, que era o governador da Judéia, deu para o tesouro 8,4 quilos de ouro. Cativo, estava no cativeiro. Eles não estavam nas suas terras em Jerusalém, prosperando, negociando, fazendo, não. Eles estavam cativos. Vamos ver o próximo? 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Essa foi a oferta pessoal de Neemias, o governador. Agora vamos lá para o 71. Alguns dos chefes das famílias deram ao tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.200 quilos de prata. Algum chefe das famílias. Pode ser das tribos, ou das famílias mais importantes, né? Mais abastadas, a gente não consegue afirmar com precisão. Mas alguns chefes das famílias deram 160 quilos de ouro. Agora, olha que lindo, irmãos, olha que coisa linda aqui. O restante do povo foram 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata, 67 vestes sacerdotais. Olha o Deus que nós estamos falando lá do contexto, que falou que o justo viveria pela fé. Nós não estamos falando de toda a riqueza de Israel, de tudo que eles possuíam no bolso. Não, nós estamos falando de uma oferta que eles deram para reconstruir os utensílios do templo. Nós falamos de ouro, irmãos. Se você for somar a oferta de Neemias aqui, dá mais ou menos, pastor, 2,5 milhões de reais para mais. A oferta do povo dá mais de 50 milhões de reais para mais. Esse é o povo, irmão. Esse é o povo que resolveu se voltar para o Senhor. Eu não estou falando de riqueza, de bens, de dinheiro, não estou falando disso. Eu estou falando de você sobreviver. E Deus faz com excelência para quem busca Ele. Agora me explica, como é que cativo consegue dar uma oferta dessa, pastor? Estando cativo, sabe por quê? Fidelidade a Deus. Sabe por quê? Se voltou para Deus, reconheceu, irmãos, o pecado está todos os dias à nossa porta. Algum momento nós podemos falhar, mas o segredo é: Senhor, me perdoa. Eu reconheço,
A coisa mais difícil do coração humano é o orgulho, é se arrepender e falar com Deus. E é um Deus que está pronto a perdoar a todo momento. Ele manda perdoar 70 vezes 7. Agora você imagina a capacidade dele de perdoar. Nós temos dificuldade de se arrepender. Agora o povo se arrependeu. E agora vão sair do cativeiro. Olha a doação do povo cativo. Eu queria entender. Que milagre que é esse. Eu fico sem entender. Não tem explicação, irmão. Isso aqui é a mão de Deus. Irmão, não importa o que você faça. Faça com alegria o Senhor. Sirva ao Senhor, esteja na condição do justo que vive pela fé, que é justificado por Jesus. Obedeça o Senhor, porque o seu negócio, a sua vida, a sua empresa, a sua família, tudo que você tem, é Ele que guarda, é Ele que cuida, é Ele que prospera. E a igreja vai avançar. Se dedique ao Senhor. Muita gente se preocupa com tanta coisa. Como é que eu faço para fazer isso, fazer aquilo? Obedeça ao Senhor. Só para a gente encerrar, mais um versículo poderoso. Pode ser na NAA ainda. Só para a gente entender. Levítico 26, 3. Coloca aí, eu lembrei agora. Diz assim, enquanto elas acham lá: se andares nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Olha o segredo está no 3, hein? Então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da semente. Vocês comerão o seu pão à vontade, habitarão em segurança na sua terra. Essa aqui é a bênção dos obedientes, não é a bênção de Israel, não é a bênção de alguém, do sacerdote, não, é a bênção dos obedientes. A epígrafe é bem clara, a bênção dos obedientes, a bênção daqueles que obedecem. Você percebeu que Deus deu uma declaração e Ele cumpriu? Aí quando eu fui ver esse versículo, fui estudar, eu falei, mas meu Deus, mas que quantidade de quilo de ouro eu peguei, não aguentei, irmãos. Eu dei um Google, cadê? Quanto custa a grama hoje do ouro? Mas 160 quilos o povo deu e fui somar, eu assustei. Dá mais de 50 milhões. Cativo, preso. Irmão, não importa onde nós estamos, se nós estamos em Jesus, não importa a circunstância, Deus Ele abençoa. Se Ele quiser te abençoar, aonde Ele quiser Ele faz. Ele abençoou José na cadeia do Egito, a cadeia prosperou. A cadeia prosperou. Então, você quer estar na condição de justo? Tema o Senhor, busca o Senhor, busca a Deus. Porque o justo, o não justo que Paulo fala, é aquele que não se vira para o Senhor, que não busca Deus, que se afasta de Deus. Não há um justo, lógico que não há. Porque quando você se corrompe, Deus vai olhar para você, infelizmente, eu não te consigo justificar nessa condição. Se você não se voltar para mim, se você não se render a meu filho, se você não se render a minha palavra, se você não se humilhar, não tem salvação para você. Infelizmente, você vai para o inferno. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele fez de tudo. Você quer facilidade melhor que essa? Crer em Jesus, receber como único suficiente Salvador da sua vida e se tornar justo, justificado por Cristo, e agora seguir aquele modelo de conversão que você não se inclina mais para o mundo, para mais nada. É difícil nesse mundo novo, globalizado, é difícil, porque é muitas propostas, muita coisa, mas o crente verdadeiro, ele vai se pautar naquilo que é a vontade de Deus. É uma luta, irmãos, todo dia para mim, para você, não tem ninguém melhor aqui. Todos nós estamos nesse pacote, todos nós temos que vencer essas tentações, as ciladas do inimigo. E saber que quando nós estamos na presença de Deus, por mais difícil que a luta seja, por mais difícil, Deus está falando, ali tem um justo, ali tem um que busca a minha face, ali tem um que me adora, e eu vou, às vezes demora, porque nós somos imediatistas, não é no meu tempo, no seu tempo, mas Deus vai fazer. Você pensa que as pessoas não têm problema?
Todas as pessoas têm problema. E às vezes ela dobra o joelho e apresenta: Senhor, não me falta isso, não falta aquilo, mas está me faltando isso, eu preciso resolver isso. Senhor, cuida disso para mim. Senhor, vê esse problema sobre a minha casa, vê esse problema. Esse é o justo. Ele fala com Deus, Deus falou: opa, vou resolver. Calma aí, você vai sofrer mais um pouquinho, eu preciso tratar, consertar algumas coisas em você aqui, mas calma que eu vou chegar, o socorro vai chegar. Como foi isso que Israel esperou? Tardará, mas não falhará. Ele pode tardar, mas não vai falhar, ele virá. O socorro vai vir. Agora sai do cativeiro regozijando o Senhor, reconstruindo o templo, os utensílios do templo, dando uma oferta extraordinária. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz para quem permanece fiel. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Continua abençoando o pastor Reginaldo, essa palavra abençoada que ele trouxe aos nossos corações. Deus continua usando ele, grandemente. Deus abençoe, pastor, o senhor, toda a sua família. Vamos colocar de pé, irmãos, para poder terminar o culto.